Podcast, episódio 4. Ei, galera, chegamos ao episódio 4, hein? Vocês estão gostando da gente, hein? Já recebi carta de amor. Obrigado aí, André Boba, pelas mensagens carinhosas. Uso sempre elas antes de dormir, essa carta, viu? Muito obrigado aí, pessoal. Vitor Cartas de Maelo. amor, meu Deus, hein? Que coisa maravilhosa. Não, depois de um jogo que ele me ensinou na Taça Brasília de 2019, cara, apaixonei. Que quem te Foi um ensinou? negócio. Mas enfim, vamos ao que importa. O episódio de hoje é sobre estratégia, estratégia e tática. O que é? O que eles fazem? Como eles comem? Onde eles habitam? Como reproduzem? No episódio de hoje falaremos sobre o que é tática, estratégia e dar exemplos práticos, como debater e como preparar a sua equipe melhor. A gente quer fazer, antes de a gente começar a falar, só uma pergunta, um comentário para você que está ouvindo aí no banheiro, que esse é um podcast muito extenso, então a gente vai fazer algo mais brando, mas a gente quer saber de vocês se a gente faz uma série ou não de 3, 5 episódios para ser bem assertivo, ensinar direitinho, vocês poderem esclarecerem, tirar todas as suas dúvidas e ensinar outras coisas, uns fundamentos interessantes para suas equipes. Então comenta com a gente, comenta no podcast, comenta no SoundCloud, comenta no ultimatebrasil.com.br, o site de Ultimate Notícias do Brasil. Mas então o Vitor Maelo agora vai fazer a sua introdução, Exato. que ele é o melhor introducionista dessa rua. Isso, inclusive, vai ser importante pra gente mesmo saber se a gente faz uma trilogia de 5, como algumas pessoas tenho certeza que vai entender a referência. E vamos lá, estratégia do grego é diferente de tática, certo? Estratégia em Cadê o termos bem... grego? Cadê o grego? Mostra aí que você fala grego. Eu não entendo o O que você... grego tá lá na esquina, foi sair pra fazer um negócio lá e daqui a pouco ele volta. A estratégia, de uma maneira bem simples, é o plano do time. Qual é a organização, qual que é a ideia principal do time. Então, você vai atacar com passes sempre longos, vai defender sempre em zona, quer desacelerar o jogo, quer fazer o jogo mais rápido. Qual que é o plano, o que você quer atingir, qual que é o objetivo do time para aquele jogo ou para a temporada como um todo. A tática é como você vai se posicionar, como você vai se movimentar no campo para atingir a sua estratégia, para atingir o seu objetivo maior. Então, a tática depende do posicionamento, depende de como você vai usar todo o seu conhecimento, todo o seu repertório de habilidades para resolver as situações e problemas de jogo. Então, vamos supor que você estabeleceu, o seu time estabeleceu que a estratégia é vencer usando lançamentos longos, porque você tem corredores muito bons, tem corredoras muito fortes e bons lançamentos. Aí você se posiciona em campo, você usa uma estaca, seja lá qual for, você usa um posicionamento que deve ser coerente com a sua estratégia. Certo? Tá. Então, antes da gente aprofundar, eu poderia ter um jogador tático, que significa que esse jogador consegue, enquanto dentro de campo, reconhecer bem o que está acontecendo, ir crescendo durante o jogo. Ele é um cara bem analista e consegue executar. Mas eu posso também ter um jogador estrategista, que ele vê o que acontece, sabe o que está acontecendo, mas por vezes ele não sabe o que fazer ou como coordenar para parar alguma coisa. Sei lá, ele sabe o que o ataque dos caras está fazendo bem, mas ele não consegue, dele ou a equipe, fazer com que consiga parar aquele avanço perfeito do flow da equipe adversária. Pode ser algo assim? Se eu entendi certo? Pode ser sim. Tem pessoas que vão entender ou vão conseguir analisar o jogo e perceber que a estratégia do time não está funcionando mais. Não necessariamente essa mesma pessoa vai ter o repertório motor ou um conjunto de habilidades para resolver os problemas na hora do jogo. Ou seja, eu posso estar dentro do campo ou do lado de fora e perceber que lançamentos longos não estão funcionando mais. Então eu tenho que perceber que a estratégia precisa ser mudada. Aí eu consigo fazer isso, eu consigo falar para o time que isso tem que mudar. Não necessariamente eu sou a pessoa que vai conseguir executar o movimento ou executar o posicionamento.
são duas coisas diferentes. Ao mesmo tempo, eu posso ser a pessoa que ouviu o que o meu capitão ou que o meu técnico falou e vou conseguir executar na hora porque eu tenho repertório para isso, ou porque o time treinou diferentes situações para resolver. Respondi essa pergunta? Respondeu, claro. Tá. Então, se eu tenho uma equipe de novatos, eu tenho uma Certo. equipe de novatos, ou seja, eu sou novato, as pessoas que jogam comigo, começamos uma equipe nova. Como que a gente pode ter o embasamento, você responde que a gente não é da educação física, como é que a gente pode entender nesse podcast aqui o que seriam as estratégias possíveis para a gente, e aí depois converter isso em táticas, alguns exemplos. Bom, estratégia, assim, o Ultimate Frisbee é um esporte de invasão e de manutenção da posse do disco. Então você tem que pensar em estratégias que te permitam chegar na meta oposta. Como você vai fazer isso? Depende, tem várias formas diferentes. Você pode fazer com lançamentos longos, pode fazer com lançamentos ou passes cruzados de um lado para o outro, pode fazer em passes mais lentos, pode tentar acelerar o jogo. Isso você tem que sentir do próprio grupo de jogadores e jogadoras como você vai fazer. É comum em escola, principalmente, as pessoas treinam muito em quadra. Então não tem muito como treinar o passe longo. Então, quando você vai para o campo, dificilmente você vai ter essa capacidade, mas nada impede que você aplique e transfira a estratégia de jogo rápido usada na quadra para o campo. A partir do momento que você entendeu como que funciona o seu time, você começa a posicionar ou a combinar movimentações específicas para atingir o objetivo que você tem. Então, de novo, você tem pessoas que são muito rápidas, não tem porquê, no momento que você for para o campo maior, sendo que você estava na quadra, se posicionar um muito longe do outro. Porque se você quer fazer um jogo rápido e estão todos muito longe um do outro, fica mais difícil de você fazer um passe mais curto. Então você coordena, pensa, vê o que funciona no seu time, o que não funciona. As pessoas são todas muito rápidas, são todas muito altas, são mais lentos, têm bom passe. Vê o que funciona para você e se posiciona e combina as movimentações de acordo com isso. E uma coisa que eu acho que pode ser interessante é que no outro lado, né, no outro lado do leque de oportunidades, o time top, todo mundo já é maduro, já lança, pega muito bem, tem praticamente todos os passes, o time de grande experiência ou habilidade, porque a gente conhece pessoas que são novatas que em poucos meses dominam tudo. Então a gente tem um time com grande capacidade de lançamento, pegada, e aí eu posso pensar estratégias e para a gente poder explorar todo esse nosso arsenal de arma, de canhão, de braço, de lançamento. Arsenal de arma, que beleza. E aí pode acontecer que dá errado, né? A equipe adversária pode reconhecer isso, então é importante a gente trabalhar, não ficar só numa estratégia, né? A gente pode ter variações para enfrentar cada equipe dessa estratégia. E aí isso também faz com que a gente pese várias táticas, correto? Sim. Ou seja, eu tenho que preparar um grande livro com um monte de jogada ensaiada, situações, cenários, ou eu tenho que ensinar as pessoas a serem jogadores técnicos e eles conseguirem ter a maturidade ou reconhecer alguns, digamos, padrões ou conseguir se adaptarem durante o jogo? Como que a gente trabalha em cima disso? Eu recomendo diminuir a quantidade de jogadas ou cenários específicos. O Ultimate é muito dinâmico. É muito difícil você estabelecer essas jogadas que dependem de algo específico, porque o posicionamento no campo é sempre muito diferente. Eu vou fazer uma estratégia que depende do posicionamento do handler na posição A, B, C e os corredores assim. Aí por conta do vento ou por conta do outro time você não consegue. Se você ficar muito travado, muito quadrado nisso, dificulta. Então, eu acho que o ideal seria, eu acredito que o ideal seria você partir de algo um pouco mais amplo
e permitir que as pessoas joguem e encontrem alternativas para solucionar o problema. Talvez uma alternativa viável seja pegar times que são bons, que são reconhecidamente bons, se basear neles, se isso for coerente com o seu time também. Não adianta você pegar o time lá dos Estados Unidos, se eu não me engano, o time do Texas, não lembro o nome agora, são jogadores todos muito altos. Aí você se baseia neles, usa a mesma estratégia, a mesma tática deles. Só que o seu time é inteiro de pessoas menores do que eles. Não tem ninguém de 2 metros de altura. Aí não vai ser coerente. Então eu acredito que a melhor alternativa é partir de algo mais simples, 2, talvez 3 estratégias diferentes e táticas que sejam coerentes a elas. Quanto mais coisa diferente tiver, mais difícil e mais tempo vai levar para você aprender e absorver. E tem algum lugar que eu consiga encontrar esse material? Tem alguma leitura que você indica, Vitor Pinotti Maiello? Isso é uma pergunta um pouco complicada, porque a maioria dos materiais que a gente encontra hoje em dia está em inglês, talvez em alemão ou outros idiomas. É uma das nossas vontades de fazer esse podcast é justamente isso. Tentar trazer o material para português, apresentar da mesma maneira que é apresentado lá, para facilitar o acesso. Então, sim, o Ultiword é um site muito bom, que tem essas características. Você encontra outros sites que a gente pode deixar na descrição, no post do site, como exemplo, mas dificilmente vai achar isso em português. Então tá na hora da gente começar a fazer isso, então, escrever, e o pessoal vai ter... É nóis. Então tá aí, o Vitor Maiello assumiu o compromisso de em 3 dias ele publicar uma... É isso? Como é que é? Um dia só, né, parça? Em um dia serão 10.000 páginas à mão, folha 4, caneta Bic azul. Papel ao maço. É um maço, vai ser um monte. Você nem sabe o que é papel ao maço, né, novinha? Sei, tu pega o papel, dá uma amassada e joga no lixo, papel amasso. Não é isso, velho? Isso, exatamente. Cara, então vamos aqui para a parte prática. Eu tenho uma equipe que tem aí 4 jogadores experientes. Um desse cara aí joga há 60 anos, mas ele tá inteiraço. Ele tem 74 anos de idade, o bicho velho. Corre a maratona, faz 10.000 flexão em 1 hora. Aí esse cara fala, vamos montar a estratégia para a equipe. Certo. Aí ele fala, então vamos começar com o básico. Que eu já só de falar o básico eu até fico preocupado também. Mas vamos lá, vamos começar com o básico, que é a estaca vertical. Se você ensinar qualquer coisa, pode ser o básico. Para alguém que não conhece o esporte, se tu ensinar hexagon, pode ser mas básico. Pera lá, que estaca vertical é tática, não é estratégia. Não, vamos aí. Aí ele montou lá uma estaca vertical e falou o seguinte, a gente vai trabalhar passes largos. Eu vou usar meu braço aqui, 60 anos de experiência, para fazer, aí que é doido, hein, ó, fazer um passe para vocês corredores na área. E aí ele desenvolve através de meses, exercícios, alguma coisa ali que trabalha em todos os jogadores, corrida e lançamentos, porque ele está lançando disco para a pessoa aprender a ler, para ele aprender a correr, para os outros handlers também poderem treinar a mão e ganharem uma confiança, correto? Quando ele chega no jogo... Inclusive, o Arthur aí, o Cardelino, falou em passe e lançamento. Ouça o nosso outro episódio falando sobre passes e lançamentos para entender o que queremos dizer com isso. É verdade. Então, através de exercícios, drills e outras coisas mais que você faça para treinar o lançamento dos seus handlers e as habilidades de recepção dos cutters, quando você chega na hora do jogo, você quer que esses lançamentos se convertam em passes. E aí você, então, bola numa estaca vertical, tenta fazer uma movimentação de handler simples, da qual o handler pega o disco na linha, numa posição que ele tem movimento, que ele tem energia, que ele esteja correndo e olhando para a área, para ele já reconhecer o corredor indo para aquele espaço de invasão que você disse, e ele possa realizar um passe, que tem destino, beijou o disco, fez o lançamento, se converteu num passe e foi ponto. Isso, por exemplo, seria o todo já, o bolo, a calda e a cereja. Ou seja, você teve a estratégia, teve o planejamento da sua equipe para executar esses lançamentos longos,
aprendeu qual que é a precisão, quais os passos que pessoas sabem, ou seja, se você tem uma pessoa boa de forehand, você não deve botar ela do lado esquerdo do campo, onde ela estaria lançando backhand, então ela tem que estar do lado certo, correndo para aquele lado certo, pegou na Sim, posição certa, se tudo deu certo, ele vai fazer um passe para um corredor. E aí, por sim. exemplo, a gente tem uma jogada clássica, ensaiada, que não representa bem o que é a tática, que é você aprender e estar evoluindo durante o jogo. Mas você tem uma jogada ensaiada que chama zipper, que os últimos 3 cutters, os últimos 3 pessoas que vão correr da estaca, o número 1 e o número 2 vão para lados opostos, esquerda e direita, e o Olha, terceiro simplesmente corre ao fundo para a área como se a vida dele dependesse daquilo. É a como última se não colherada. houvesse amanhã. Ele correu tanto que ele correu mais que as pernas dele. E aí ele recebe um passe para ele lá na end zone e ele pega o disco e pontua. Isso contempla tudo que a gente está querendo ensinar aqui hoje, nesse podcast. Oh yeah! Sim, por conta desse jogador destro do lado esquerdo ou do lado direito que tem o forehand, que tem um lançamento bom, a estratégia é de conseguir passes longos direto para o gol. Você tem jogador específico para isso, consegue fazer o lançamento. A, a tática é a estaca vertical que permite passes longos. Então, ok, a sua estratégia está coerente com a tática. E no momento específico do jogo, você pode ter uma jogada ensaiada que permite usar esses mesmos jogadores, essas mesmas características dos jogadores, para atingir o objetivo. Então, beleza. Você, o grande lance, o importante é realmente isso. Entender qual é a característica do time, bolar uma estratégia que seja coerente com isso, se posicionar em campo de uma maneira que também seja coerente com a estratégia. Não adianta ter um lançador de 60 anos de experiência que tem um braço de consegue fazer um passe de 200 metros, ou seja, consegue lançar 2 campos de ultimate. Uou, pontuar na outra end zone, né, velho? Você é louco. Será No que vale outro mais? jogo, vale Será que 2 vale mais pontos. pontos? Vale 2 2 pontos. pontos. Oxi, quero um E aí desse. você se posiciona no campo de uma forma que você não consegue usar isso, não consegue explorar as capacidades do seu próprio time. É claro que você tem que reconhecer talvez as características de cada jogador para tentar coisas novas. Eu não posso, só porque o cara é experiente, tem um passe longo, ele só vai fazer isso. Também não é assim. As pessoas têm características primárias, não quer dizer que elas vão fazer isso pro resto da vida. Então hoje eu sou novato, eu só consigo correr pro gol e pegar o disco. Não sei passar. Então vou fazer isso pro resto da minha vida? Não. Não Você também deveria. pode se transformar no experiente ou na experiente de 60 anos com passe longo. A questão é, como você vai treinar, o que você vai estabelecer durante seus treinamentos para atingir a estratégia coerente e se posicionar e se movimentar em campo de acordo com o que você estabeleceu. Esse Minhas exemplo duas. Pode falar, tá pode. ótimo. Minhas últimas 2 perguntas são: e quanto tempo mais ou menos levaria isso? 1 mês, 2 meses, 6 meses? O que você acha que é um tempo legal para a gente conseguir trabalhar isso? Para uma equipe fazer esse teste, avaliação de sanidade aí, ver o que eles precisam e aplicar e conseguir desfrutar os primeiros frutos, né? Aquele abacate de 1 quilo, mas o abacate bom, assim, já gostosinho. Quanto tempo? Olha só. Então, partindo do princípio que você tem a possibilidade de treinar 2 vezes na semana, ou que seja uma vez na semana, no final de semana, sábado e domingo, como acontece aqui em São Paulo, 1 mês, 2 meses você consegue já estabelecer, entender o seu time, estabelecer algumas estratégias e táticas para isso. Digo por experiência própria do que já aconteceu aqui. Então, E você teria algum jogo na sua mente assim, agora, no feeling, no sentimento? Algum jogo que a eita, gente conseguiresse, conseguirisse. fiquei nervoso, Eita, conseguiria, conseguisse, merda, porra, conseguisse ver, observar em um jogo, você tem alguma coisa que a gente conseguiria ter essa sensibilidade, de falar, nossa, a tática mudou, a estratégia mudou, eles estão crescendo, tem algum que você lembra? Pra gente olha, ver, pro pessoal poder ver? o que eu já usei foi dividir, partindo do princípio também que você tem pessoas para isso. Você divide 2 times, ou que sejam 3 times.
o técnico ou uma pessoa de fora que não vai jogar, não vai participar do jogo, dá uma estratégia para cada time. Então, para o time A, você fala que eles têm que jogar e fazer só passes longos. Aí, para o outro time, você fala que eles têm que fazer passes curtos. E para outro time, você fala que tem que fazer uma mistura dos dois ou fazer só passes que cruzam o campo da direita para a esquerda, por cima dos adversários. Então, você tem lá time A, time B, time C, com estratégias diferentes e nenhum sabe o que o outro vai fazer. E você coloca os 3 para jogar, ou coloca só 2, de repente você tem só o suficiente para A e B. Faz isso, e ao longo do jogo você vai perguntando para as pessoas. E aí, deu certo? Não deu certo? Por quê? E você pergunta ao mesmo tempo para o outro time, e aí, percebeu o que o outro time está fazendo? Como que você pode mudar, o que você mudaria no seu time para conseguir defender o que esse outro time está fazendo? Então, isso é bastante interessante, você treina a sua própria estratégia e a sua tática, você treina essa percepção de campo e treina a percepção do outro time também. Como você percebe que o outro time está jogando e se é necessário você mudar a sua estratégia de defesa, no caso, e a sua tática, o seu posicionamento tático de defesa para combater o outro time. Show de bola, bem interessante. Eu não tenho mais nenhum comentário, entendi tudo. Hoje eu gabarito. Se eu fizesse um teste hoje, eu gabaritava o que você falou, Mael. Você falou muito bem hoje, eu acho que tá inspirado. Muito obrigado. Por nada. Então é isso, pessoal. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha e vamos ser felizes. Vamos ser jogadores técnicos e estrategistas. Não basta ser bom, bonito como eu. Tem que ser bom, estrategista, rápido, sagaz, humor elevado, requintado, conhecedor das árvores. Mares, das árvores. E as árvores somos nós. Mas é isso, gente. Abraço. Fica aqui o nosso podcast número 4.